não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Deixa eu lembrar o seguinte, eu acho que tudo aquilo que eu descrevi até agora é bastante óbvio para quem ouve e reconhece aquilo na sua própria experiência. Resumindo, tudo aquilo que nós percebemos são partes e aspectos. Mas nós nunca as percebemos só como partes e aspectos isolados, certo? Sempre como parte e aspecto de alguma coisa, sem a qual a parte e o aspecto não fariam o menor sentido. Portanto, o mecanismo básico da percepção é uma espécie de antecipação de um todo que está apenas insinuado na parte e que dá vida a essa parte. Isso é assim com absolutamente tudo o que nós percebemos, mas não com o que nós pensamos. Aquilo que nós podemos pensar, vamos dizer, algo na sua completude, ou seja, formamos um conceito e aquilo que pensamos dele é tudo o que existe nele, não tem mais nada fora dele, porque estamos pensando apenas o conceito e não uma coisa. Quando tentamos dar vida a esse conceito, isso é, puxar o referente, puxar o objeto ao qual ele se refere, novamente esse objeto se apresenta apenas como parte ou aspecto. Agora, no nosso pensamento e não na percepção. Ou seja, mesmo no pensamento, que tem supostamente um domínio do seu próprio assunto, do seu próprio objeto, da sua própria representação, os objetos, quando nós tentamos nos referir a eles como partes da realidade, não apenas do nosso pensamento, nos aparecem como partes ou aspectos. Como isso é a estrutura de tudo o que nós percebemos, então não há nenhuma percepção que não suponha por trás dela, quer dizer, uma extensão infinita de realidades, sem as quais aquela na qual nós estamos pensando no momento não poderia existir. Então, por exemplo, se vemos o urso, sabemos que o urso está numa floresta, sabemos que a floresta não termina ali onde termina o horizonte da minha visão, que ela prossegue para além, e para além dela existe outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e tudo isso nos remete ao famoso Aperon de Anaximandro. Eu acho que o Aperon é uma das grandes descobertas da humanidade, embora ele seja uma coisa maximamente óbvia, ou seja, nós vivemos dentro de uma espécie de círculo ou esfera luminosa que boia num oceano de obscuridade. Mas esse oceano de obscuridade está continuamente entrando dentro da esfera luminosa e mostrando novos e novos aspectos. E nós sabemos, quase que instintivamente, que isso não vai terminar. Isso é muito importante. Quer dizer, o que é o mundo? Né? O mundo é uma extensão infinita que está continuamente entrando dentro do nosso campo finito. E isso nunca para. Se parasse, então nós diríamos, o horizonte da nossa visão, o horizonte da nossa consciência, abarca tudo, e isto é tudo que existe, e não há mais nada para além. Ou seja, só nos restaria perguntar o que raio é esse nada. Né? Essa pergunta não dá para ser feita. Então, evidentemente, a extensão infinita da realidade é um dado imediato de toda a nossa percepção. Sempre foi assim e sempre será assim. Porém, o ser humano tem uma capacidade que se chama abstração. Abstração consiste em você separar uma coisa da outra e prestar atenção só numa parte e não na outra.
ou seja, isolar a parte do todo, ou isolar uma parte das outras partes. Por exemplo, quando nós pensamos numa pessoa, nós podemos pensar essa pessoa só como ela está agora, sem nem lembrar que ela teve outras idades antes. Na verdade, nós sempre fazemos isso. E nós acreditamos que estamos nos referindo a uma pessoa concreta. Falando, não, a pessoa concreta tem uma existência no tempo. Não é isso? Se ela não teve 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não poderia ter 20 ou 30 e estar na minha frente agora. A não ser que ela aparecesse prontinha nesse momento. Então, a pessoa concreta é invisível, mas ela não é incognoscível, porque nós a conhecemos por essa antecipação, essa espécie de tensão. Eu sei que antes de estar aqui, vocês estiveram em outros lugares, não é verdade? Ou alguém apareceu aqui, pronto. Não é possível. Não é isso? Como é que eu sei isso? Eu preciso pensar para saber isso? Não, não precisa. Porque a sua própria presença insinua isso. Não é isso? Então, esse aspecto tensional da percepção, que está continuamente trazendo para nós a consciência do invisível, ou a consciência até do desconhecido, esse elemento faz parte da percepção. Não há percepção sem isto. Porém, no pensamento, quando nós queremos, não quando estamos percebendo, mas quando estamos pensando sobre o percebido, ao pensar, nós podemos separar uma coisa da outra. E fazer de conta que os outros aspectos não percebidos não existem. Não é isso? Então, é assim, dizia Aristóteles, que nós obtemos, por exemplo, o conceito geral de uma espécie. Eu estou olhando um gato, mas eu não estou interessado no gato completo, no gato inteiro. Eu estou interessado só naquilo que ele tem em comum com todos os outros gatos. Então, por exemplo, o gato que está na minha frente é um gato malhado ou rajado, tá certo? E eu digo, bom, os gatos podem ter outras cores, ele pode ser branco, preto, amarelo, etc. Mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado só na forma que esse gato tem em comum com os outros gatos. Note bem, essa forma não é sequer uma forma visível, porque existem gatos de todos os tamanhos e de muitos formatos diferentes. Não dá para eu, numa figura visível, condensar tudo isso. Então, eu condenso isso numa vaga ideia geral de gato. E daí eu obtenho o conceito da espécie gato. Tá certo? Então, essa é uma grande capacidade que o ser humano tem. Se nós não tivéssemos abstração, bom, seria muito difícil pensar. Nós só teríamos a percepção, praticamente. Mas mesmo na percepção já existe um elemento de abstração, na medida em que tudo aquilo que olhamos, nós olhamos sob certos aspectos que nos interessam no momento e não em outros momentos, não é isso? Então, por exemplo, o sujeito se apaixonou pela garota, então ele não está se lembrando que ela tem um pai, uma mãe, que pode ser 2 chatos de galocha, né? Que ela tem um irmão que pode ficar dependendo do seu dinheiro pelo resto da vida, você não pensa em nada disso. Não é isso? Então, até nos momentos, vamos dizer, de emoção mais intensa, você está praticando a abstração. Né? Acontece que, uma vez que a abstração separou duas coisas, nós tendemos a acreditar que elas são separadas na realidade. Né? E, em seguida, colocamos o problema de como foi que elas se juntaram. Quando o problema não é esse. O problema não é como elas se juntaram, o problema é como eu as separei. Lembra que eu expliquei sobre causa e efeito ontem? Nós não perguntaríamos como a causa produz efeito se nós entendêssemos que o trânsito da causa ao efeito é um movimento único ao qual eu dei 2 nomes, separando 2 etapas do processo. Né? Se entendesse que a sequência de fatos é uma linha ininterrupta, não haveria problema de como conectar a causa e efeito. Do mesmo modo, quando nós colocamos a pergunta sobre a existência do mundo exterior, né? Ora, quem foi que separou a minha mente do mundo exterior? Fui eu mesmo. Né? Como é que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção nos meus próprios pensamentos, sem prestar atenção no mundo exterior. Agora, se não existisse o mundo exterior, eu não poderia estar nele. Se eu estivesse em lugar nenhum, eu não poderia existir e, portanto, eu não poderia estar pensando. Tá certo? Então, vamos dizer, quando o Descartes cria aquela famosa frase, eu penso,
logo existo, ele está deduzindo a existência do fato do pensamento que é conhecido por ele. Mas antes do fato de pensar, ele não conhecia nenhum outro fato? Então, onde ele estava quando pensou isso? Se ele estava em lugar nenhum, ele não poderia pensar. Então, você vê, foi a abstração que separou o interior e o exterior. E, em seguida, criou um problema inexistente. Esse é um problema que só existe na esfera do pensamento humano. Ele não existe na realidade. Na realidade, o pensar, o conhecer e o estar fisicamente nunca estiveram separados nem por um segundo. Não é isso? Acontece que o pensamento tem a sua própria dinâmica. Ele tem, como é que se diz, uma espécie de privilégio, porque todos os seres humanos são dotados de percepção, mas só alguns são dotados de pensamento acima de um certo nível. Por exemplo, a reflexão sobre a percepção. Não, só os filósofos fazem isso, os outros não fazem. Então o pensamento tem um certo prestígio social, que a percepção não tem. Todo mundo enxerga, ouve, tem tato, etc, etc. Então, grande porcaria isso, tá certo? Então nós tendemos a privilegiar o pensamento, tendemos a dar ao pensamento uma nobreza maior do que a percepção. Não é isso? E dizemos até que é o pensamento que distingue o ser humano. Mas note bem, quando Aristóteles disse que o homem é um animal racional, foi isso que ele quis dizer? O homem é o animal que pensa. Digo, não, um gato também pensa. Né? O cachorro também pensa, o cachorro até sonha. Eles têm uma vida interior. Né? Eu sempre comparo isso, o gato, assim, rente ao muro, olhando para cima e calculando a força que ele precisa fazer para dar um salto em cima do muro. Ele está fazendo uma equação trigonométrica. Não é isso? Não com esse nome, evidentemente, e não segundo as regras mais elegantes da matemática. É uma trigonometria rudimentar, mas é trigonometria. Então, não foi isso que Aristóteles quis dizer com o homem é um animal racional. Em segundo lugar, é só no pensamento que existe a razão? O que é razão? Razão quer dizer proporção, senso das proporções. Comparar uma coisa com outra. Ora, se isso existisse só no pensamento, tá certo? Nós não seríamos capazes de, ao tentar levantar uma mesa, fazer um cálculo da força que nós vamos precisar fazer para isso. Não é a mesma coisa você levantar uma mesa e você levantar um cachimbo. Ou seja, na própria percepção muscular existe um elemento de racionalidade. E ele existe não só no homem, mas existe nos animais também, como prova o exemplo que eu acabei de dar do gato. Não é isso? Por que que, quando você tem dois animais brigando, você vê dois leões brigando, um começa a apanhar e ele foge. Por que ele foge? Porque ele sabe que ele está apanhando os raios. Portanto, ele sabe que o outro é mais forte. O que é isso aí? Razão. Senão ele ia apanhar até morrer e não ia perceber que está apanhando. Não é isso? Claro que deve existir algum bicho que seja burro a esse ponto, mas eu nunca vi nenhum. Quando o negócio está mal parado, eu falo, melhor dar no pé. Então, do mesmo modo, existe nos animais essa mesma antecipação. O meu professor Stanislaus dos Anjos, ele sempre dava esse exemplo. Uma ovelha nunca viu um lobo, mas o primeiro que ela vê, ela sabe que aquilo lá não presta. Mas, se você fizer um exame dos chamados grandes problemas filosóficos, você verá que a maioria deles, quase todos, foram criados por uma abstração que se esqueceu de si mesma. O sujeito fez uma abstração, em seguida esqueceu que fez a abstração e acha que ele está lidando com dados da realidade, quando todos esses dados foi ele mesmo que inventou. Não é isso? Então, por exemplo, quando David Hume diz, bom, eu vejo que você está falando, mas eu não estou vendo que existe um sujeito autoconsciente por trás daquilo que você está falando. O que ele fez? Pergunto eu, é realmente possível você olhar uma pessoa falando, esquecendo que tem um sujeito autoconsciente por trás? Ninguém faz isso. Não dá para fazer. Quer dizer, eu olho aqui vocês e penso assim, esses são apenas bonecos mecânicos. Não são presenças humanas.
Eles falam, eles produzem sons, mas não tem um eu por trás disso. Quem produziu isso? Eu tive essa percepção, eu percebi isso ou eu apenas pensei isso? Entenderam a pergunta? Isso só pode existir no pensamento humano, né? Só pode existir como suposição, como hipótese, não como percepção. Então, eu, voluntariamente, separei o som que a pessoa está emitindo da presença humana da pessoa. Eu separei as duas coisas. E agora não consigo mais juntar. E isso cria o que se chama um problema filosófico. Só que isso aí, para mim, não é um problema filosófico sério de maneira alguma. Porque foi criado por uma decisão da sua vontade. 90% do que se discute em filosofia é desse tipo. Então, eu sou obrigado a dizer, não são problemas sérios, né? São problemas tipo gato Félix. Né? O gato Félix pensa, e os pensamentos dele viram coisas imediatamente, né? Eu dou um exemplo, o sujeito está perseguindo ele pensa, oh, que perigo, e daí aparece um ponto de exclamação, ele pega o ponto de exclamação e dá uma porretada na cabeça do sujeito com o ponto de exclamação. Quer dizer, ele está tomando os seus pensamentos como se fossem realidades. É claro que isso é um sintoma patológico, mas esse sintoma patológico pode se incorporar na cultura e ser, por assim dizer, enobrecido, ele adquire até um certo prestígio. Não é isso? Então, a partir do momento em que a geração de Galileu, Bacon, Descartes, etc., admitiu a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias dos objetos, isso virou um problema muito sério. Porque se as qualidades primárias são aquelas que estão nos próprios objetos, que marcam a sua presença objetiva, então, o tamanho, o peso, etc., todos os aspectos mensuráveis, e o resto, como a cor, o gosto, né, etc., é tudo subjetivo, está apenas na mente do observador. Então, o fato é o seguinte, nós estamos num mundo de coisas que só tem peso, volume, medida, e o resto é tudo inventado. Inclusive o gosto de tudo que você comeu desde que nasceu. Né? O resto é tudo subjetivo. Mas seria o caso de você perguntar, bom, mas se essa comida é tão subjetiva, como é que ela me alimenta de fato? Como é possível? Como é possível que algumas coisas me pareçam saborosas e outras me pareçam repugnantes, não na minha imaginação, mas fisicamente? Como é que o meu corpo reage a essa coisa? Né? Então, muitos desses elementos que, naquela época, Bacon, Descartes, todos chamavam de qualidades secundárias, por não poderem ser medidos, hoje podem ser medidos. Com, vamos dizer, o progresso da tecnologia, você inventou meios de você medir, por exemplo, o som de uma coisa, o som que um instrumento musical emite e o som que o seu tímpano pega. Ou seja, a relação, a equação, né, entre a intensidade, o volume do som objetivamente emitido e do som recebido, hoje podem ser medidos. Mas a partir da hora que foi feita essa divisão, ela se incorporou de tal modo na cultura humana que hoje ela parece um modo natural de ver. E em tudo nós distinguimos o objetivo e o subjetivo. E essa distinção se incorporou em praticamente todas as ciências humanas, quando elas estudam o símbolo tal como aparece nas várias culturas. Então, evidentemente, visto nessa perspectiva, o símbolo não pode ser jamais uma realidade objetiva, ele só pode ser uma criação subjetiva. Não é isso? Então, pergunto eu, toda a nossa linguagem, toda a nossa razão, todo o nosso pensamento está totalmente separado do mundo objetivo por um abismo
não só epistemológica, mas ontológica, pertence a uma espécie diferente de coisas. Né? Então, como é possível que todo este mundo subjetivo, separado do mundo objetivo, possa ter algum alcance sobre este mundo? Por exemplo, nas ciências. Como é possível inventar, por exemplo, um remédio que cura alguma doença fisicamente existente, se tudo o que eu pensei a respeito é totalmente subjetivo e não tem nada a ver com a presença da doença? Tem algo errado nessa coisa, né? Só que nós ainda não encontramos outra linguagem. Tudo para nós tem essa distinção do subjetivo e do objetivo. E, evidentemente, todo o universo da cultura, incluindo o discurso científico, é tudo subjetivo. E, veja, é nessa situação que nós estamos há 3 ou 4 séculos. Então, é evidente que tudo que nós sabemos ou estudamos a respeito do simbolismo em outras culturas só pode nos parecer um produto da subjetividade dessas culturas. E a ideia de que isso tem algum alcance para lá da mente humana nos parece muito estranho, tá certo? Mas, se as coisas são assim, se essa divisão do subjetivo e do objetivo é absolutamente intransponível, então é claro que toda a nossa orientação no universo objetivo no qual existimos é também subjetiva. Nós estamos todos perdidos num mundo de alucinações. Né? E, no entanto, as alucinações funcionam. Então, é preciso inventar alguma teoria que explique como é que essas duas coisas podem se conectar, de algum modo. Existe, por exemplo, no começo do século XX, apareceu a teoria do paralelismo. Quer dizer, existe um paralelismo entre o que eu estou pensando e o que está se passando na realidade. De onde vem esse paralelismo? Mas esse paralelismo, então, por si mesmo, ele está na realidade objetiva, ele está só na minha mente também. Né? Onde que as coisas podem ser paralelas? No mundo objetivo ou no meu pensamento? Então, a teoria, ela própria, era vítima, vamos dizer, do próprio fenômeno que ela tentava explicar. Então, isso também não adianta. Também, inúmeros fenômenos constatados na história se tornam cada vez mais inexplicáveis. Ou seja, nós precisamos sair desse negócio, desse dualismo de alguma maneira. Não é isso? E como assinala o professor Wolfgang Schmidt, a coisa mais engraçada no dualismo é que medidas e tamanhos são coisas que o ser humano inventa. Né? Uma coisa não tem um tamanho em si mesma, ela tem tamanho em comparação com outra que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, uma régua. Quem inventou a régua? Fomos nós mesmos. Então, é claro que o mundo das qualidades ditas objetivas também é subjetivo. Então, como é que nós podemos sair disso? Bom, ou você encontra os sinais do sentido do seu próprio pensamento no universo exterior, fisicamente presentes, ou então nós estamos presos dentro dessa jaula dualista e não podemos sair nunca. Mas ontem mesmo nós vimos um exemplo de como uma estrutura fundamental do nosso pensamento está dada no universo físico em torno, do qual não podemos escapar. E esse dado é a cruz de 6 pontas, as direções do espaço. Eu disse que esse é o símbolo dos símbolos. Em todas as culturas existe uma estruturação do mundo simbólico segundo a cruz de 6 pontas. E, mais ainda, se você pegar todas as teorias desenvolvidas pelas ciências humanas para explicar o que quer que seja, todas elas têm uma estrutura igual à cruz de 6 pontas. Todas, sem exceção. Então, eu falo, onde está a cruz de 6 pontas? Foi eu que inventei? Não, eu nasci dentro dela. Antes de eu nascer, eu já estava dentro dela. Já havia essas 6 direções máximas. Claro que existem muitas direções intermediárias, mas as maximamente separadas são essas e não tem como não ser. Por exemplo, se o sujeito está indo para o norte, ele está se afastando do sul, sim ou não? Se ele está indo para a direita, ele está se afastando da esquerda. Se ele vai para cima, ele está se afastando da parte de baixo. Não tem como não ser assim. Então, este é o exemplo máximo de simbolismo natural. Sem a cruz de 6 pontas, nós não podemos pensar em absolutamente nada. Mesmo porque
Quer dizer, o nosso próprio cérebro também tem a estrutura de uma cruz de 6 pontas. Ele tem os 3 andares, o córtex, o sistema límbico e hipotálamo, e ele tem as 4 divisões do córtex, com funções diferentes. Então, olha, é o nosso cérebro que nos faz ver as coisas assim. Então, você teria que dizer que a cruz de 6 pontos está dentro do nosso cérebro? E onde está esse cérebro? Está em algum ponto do espaço definido pela cruz de 6 pontas. Então, cadê a distinção entre o interior e o exterior? Certamente ela não é uma distinção do tipo que Descartes viu, a distinção de substâncias. É apenas uma distinção de posições dentro do espaço. Quer dizer, o meu cérebro está dentro do espaço e ele é capaz de pensar dentro do seu modelito pensado a própria cruz de 6 pontas. Ou seja, ele tem uma representação mental da cruz de 6 pontas, qual não é a cruz de 6 pontas, mas tem a mesma estrutura dela. Quando eu penso, quando eu desenho a cruz de 6 pontas, eu estou representando apenas. Essa cruz representada não tem as propriedades reais das direções reais do espaço, mas tem a mesma estrutura. Isso significa que eu posso compreender a cruz de 6 pontos, eu posso compreender o fenômeno das direções do espaço e posso, inclusive, examinar muitas coisas à luz desse simbolismo primordial. Se você pegar, por exemplo, pega a teoria marxista da história, no que ela se baseia? Na luta de classes. Então, um conflito. Um conflito é, evidentemente, uma distinção dual. Uma direção para cá, outra direção para lá. Não por coincidência, representadas no linguajar político como direita e esquerda. Mas esse conflito é estático? Não, ele tem uma história ao longo dos tempos. Ele vem de um lugar e está indo para outro lugar. E existe nisso o quê? Uma hierarquia de fatores, do mais importante para o menos importante. Quando Karl Marx disse que a infraestrutura econômica da sociedade, ela enquadra tudo e ela é, em última instância, o fator mais decisivo, o que ele está fazendo? Está hierarquizando. Portanto, está aí o marxismo tem uma estrutura da cruz de 6 pontas. Do mesmo modo, se você pegar o Freud, o id, ego e superego, a mesmíssima coisa. Ou seja, essa estrutura do espaço, ela determina não só a forma do nosso cérebro, mas todo o funcionamento dele e a forma de todos os seus produtos mais importantes. Então, como é que alguém pode, depois disso, negar a existência de um simbolismo natural? A existência de algo que o cosmos físico está nos dizendo, está nos ensinando. Mas tem algo mais que ele nos ensina. Por exemplo, em todas as culturas, a luz, e mais especificamente a luz do sol, é um símbolo da consciência ou da inteligência. Agora, vocês imaginem o pobre homem de Neandertal, que não tinha luz elétrica, não tinha sequer dominado o fogo, tá certo? Quando é de dia e tem sol, ele enxerga, e quando sobe o sol, ele não enxerga mais nada, ele não sabe mais onde está. Isso quer dizer que a presença da luz é a mesma coisa que a possibilidade do exercício da sua consciência e da sua inteligência. Uma coisa determina a outra. Então você vê que este simbolismo da luz não pode ter sido uma invenção humana. Porque para que os seres humanos a inventassem, era preciso que ela estivesse fisicamente presente antes disso. Estão entendendo? Do mesmo modo, quando em inúmeras tradições a lua representa a passagem do tempo e as mutações. Entendeu? Muito bem. Como é que os caras tomaram conhecimento da existência de lua? Cada vez que eles olhavam para o céu, tinha um objeto diferente. E às vezes esse objeto sumia. Ou seja, para você perceber a unidade do fenômeno lua, você precisaria ter acompanhado um ciclo lunar inteiro, pelo menos um. Passando pelas várias fases. Para daí você apreender aquilo num conjunto e dizer que havia um único objeto por trás dessas diferentes aparências. Lua cheia, lua nova, quarto crescente, quarto minguante.
Ou seja, a própria apreensão do fenômeno Lua está ligada a uma ciclicidade. Sem ter percebido o ciclo, não dá para saber se existe uma Lua ou pelo menos 4 diferentes. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.